céu se abriu, meus olhos contemplaram a visão do Rei, sentado sobre o trono de poder. Mas a vida que eu levava só me condenava. Morreria sem clemência, era o que eu esperava. A luz brilhou, com meus lábios, meu passado se apagou. Agora estou pronto pra viver. Uma voz se levantou no ar. Quem irá por nós, quem por nós irá? Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Os olhos contemplaram a visão do Rei, sentado sobre o trono de poder. Mas a vida que eu levava só me condenava. Morreria sem clemência, era o que eu esperava. A luz brilhou, com meus lábios, meu passado se apagou. Agora estou pronto pra viver. Uma voz se levantou no ar. Quem irá por nós, quem por nós irá? Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Olá, amigos e irmãos, muito bom dia, recebam a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Ricardo Andrade, estamos começando mais uma manhã, o programa Manhã Manda Aqui, o seu programa de todas as manhãs. Creio que você está numa
quarta-feira, quase que eu falei quinta-feira, uma quarta-feira abençoada, aquela quarta-feira que você queria ficar debaixo da coberta, sentado no seu sofazinho, pegar a pipoquinha, não agora, logo cedo, né? Mas queria ficar debaixo do esconderijo do Altíssimo ali, guardadinho ali, a sombra do Onipotente, perto das suas cobertinhas também ali, abençoado. Mas saiu de casa, está no trabalho, está nas suas atividades, que Deus abençoe aí o seu dia grandemente. Hoje, quarta-feira, nós estamos com um convidado muito especial aqui hoje, pastor Daniel Rocha, que segundo a Ângela, tem um contrato com o programa Manhã Manda Aqui, que a cada 3 meses ele precisa vir aqui no programa, dar um panorama do que está acontecendo naquele instante. Hoje vem falar com a gente sobre o trabalho que ele tem feito nas escolas, muito abençoado, a gente vai daqui a pouco chamar ele para estar aqui junto com a gente, mas antes disso, eu quero falar com vocês sobre algumas coisas. Primeiro, te relembrar que você está dentro de uma semana temática aqui da nossa agenda Apacentar e falando sobre pessoas frutíferas, são pessoas alegres, que desfrutam da alegria do Senhor, desfrutam da graça do Senhor, desfrutam do favor do Senhor. E pessoas alegres, elas estão alegres por algum motivo, não é por uma conquista, somente uma conquista material, uma conquista dessa vida. Elas estão alegres constantemente porque, primeiro, elas possuem a salvação. Ontem eu pensei no meu gêmeo sobre isso com os irmãos. Quanto a gente tem colocado alegria por ser salvo? Na nossa balança de conquista, nossa balança de alegria diária ou para a vida, quanto a gente tem colocado peso na salvação? Será que a salvação é só mais uma coisa com que a gente se alegra no nosso dia a dia? Será que a salvação ela entrou junto com a roupa que a gente comprou, junto com o bem que a gente adquiriu, junto com a viagem que a gente fez? Será que a salvação entrou nesse bolo, junto com essas coisas? Se for, a gente nunca vai conseguir ser plenamente satisfeito, ser plenamente alegre, ser feliz de verdade. E também pelos frutos que nós damos para a glória de Deus. Como isso alegra o coração de Deus? João capítulo 15 diz que o Senhor se alegra com o fato de nós darmos frutos. Deus fica feliz com isso. Quando nós damos fruto, Deus é glorificado. O nome de Deus é exaltado. Se isso alegra o coração de Deus, com certeza vai trazer alegria também ao nosso coração. E você que já frutificou para Deus, você que já fez algo e as pessoas disseram, cara, glória a Deus por isso, olha que bênção, olha que... Isso alegra o nosso coração, alegra o coração de Deus e traz para a gente alegria plena. Então, como é que eu encontro alegria, pastor? Sendo salvo e glorificando o nome de Deus, dando frutos para a glória de Deus. Eu não vou conseguir isso com pessimismo, não vou conseguir isso com negativismo, não vou conseguir isso pensando em mim somente, com egoísmo, não vou conseguir isso com nada disso. Vou conseguir se eu focar minha vida na salvação, focar em dar fruto para a glória de Deus, aí eu vou ser uma pessoa plenamente feliz. Jesus disse também, João 15, verso 11, que para a alegria nossa estar completa, a alegria dele precisa estar em nós. Isso aí é uma mensagem que depois vou deixar o pastor Daniel Rocha pregar para o seu coração aí, tá certo? Mas guarda isso porque essa é a nossa semana temática, estamos pensando nisso desde o domingo, mas domingo não tivemos mensagem porque o Edson estava ministrando aqui, mas é a mensagem para todos os dias, tem acontecido no nosso devocional com o presbítero Rediane, tem acontecido nas casas, enfim, estamos pensando sobre essa temática e tenho certeza que está fortalecendo e abençoando a sua vida. Já guarda aí o dia 30/9, sexta-feira agora, temos uma vigília que começa às 23 horas. Pastor, eu não sou da igreja de vocês aí, mas eu posso na vigília? Claro, meu irmão. Vigília é para qualquer pessoa que é crente e quer buscar a Deus. Se você é crente e quer buscar a Deus, venha para estar conosco. Pastor, não sou crente, mas quero buscar a Deus. Venha estar conosco. Vem estar conosco dia 30/9, aqui na Avenida Ultramarina, número 616. Estaremos no fechamento de uma campanha de consagração que a gente está, numa vigília que começa às 23 horas, vai até às 5 da manhã, com oração, com louvor, com um tempo também, creio, de palavras de Deus. Não conheço exatamente a programação, mas creio que será nesses moldes. Mas é um tempo para a gente buscar Deus em prol do Brasil, das nossas famílias, da nossa vida e daquilo que vai acontecer agora no próximo dia 2 de outubro, que é algo muito importante, que são as eleições aqui no Brasil, e que nós temos dado um foco muito especial essa semana aqui no nosso programa.
Segunda-feira conversamos com o pastor e também candidato a deputado federal, Roberto Lucena. Ontem conversamos com a nossa candidata a deputada estadual, Patrícia Belli, junto com o pastor Paixão. Hoje o Daniel Rocha está aqui. Vamos tocar nesse assunto também. Amanhã também. Sexta-feira, quem sabe, com o pastor Carlos Eduardo também, falando um pouquinho sobre o Espírito Santo, mas falando também um pouco sobre o cenário político, como nós enxergamos esse cenário de construção do mundo para a chegada do anticristo, para a vinda do Messias, enfim, para toda a coisa acontecer. Tem um cenário político que envolve isso. Então foca nisso, se concentra nisso e no dia 2 faça também a coisa certa. Faça a coisa certa. Para corrigir a minha falta de educação aqui, bom dia, Léo, bom dia, Ângela. Bom dia. O Léo e a Ângela estão aqui conduzindo aqui as nossas picapes, como diziam antigamente, né? Conduzindo as picapes aqui, os DJs. Estão conduzindo aqui todo o nosso programa aqui junto comigo. E vamos para as cidades que estão completando mais um ano de vida também, para as datas comemorativas e aniversariantes do dia, para irmos para um intervalozinho comercial e voltarmos aqui com o pastor Daniel Rocha. Hoje é Dia Internacional do Acesso Universal à Informação. Essa é uma das maiores mudanças do nosso século. A mudança do acesso à informação. Hoje em dia você pode saber o que está acontecendo na Rússia em questões de segundos, você pode saber o que está acontecendo em qualquer país do mundo em questões de segundo. E quando acontece alguma notícia lá no Kuwait, nós sabemos aqui no Brasil também em questão de segundos, e o acesso à informação é algo muito importante, precisamos dele, necessitamos dele. Hoje vamos falar um pouquinho disso também, né? Outro dia o pastor Carlos comentou aqui nos nossos cultos sobre a falta de informação, a leis que nós temos direito, a questões que nós não temos acesso, mas temos direito, e pela falta de informação não temos acesso a isso. É muito importante que você saiba disso, e hoje é o Dia Internacional do Acesso Universal à Informação. Isso é uma bênção para nossas vidas. Hoje é dia da lei do ventre livre, nascer em liberdade e viver com dignidade. Dia 28 de setembro de 1871 foi assinada a lei número 2040, conhecida como a Lei do Ventre Livre. A Lei do Ventre Livre declara livre os filhos de mulheres escravas nascidos no Brasil a partir da data da aprovação da lei, 28 de setembro de 1871. Muito recente isso, né? É muito recente isso. Mas enfim, mais um capítulo triste da nossa história aí, que estamos vencendo em nome de Jesus. Próximo aí, Ângela Valtier, dia 28 de setembro, Dia Mundial de Luta contra a Raiva. Vacinação é a melhor forma de proteção. Todo mundo que tem pet aí tem que estar vacinado. Isso é bom para você, bom para quem mora com você, bom para quem mora perto de você. Isso é muito importante. Vacine aí o seu cachorrinho, o seu gatinho aí, ou o seu pet contra a raiva. 28 de setembro, dia do hidrógrafo. Dia do hidrógrafo. O que é o hidrógrafo, Ângela? Explica pra mim. Ah, garotinha. Que faz o relato das viagens, né? O hidrógrafo é exatamente isso aí. É exatamente isso aí. Hoje, parabéns para quem trabalha nessa área, né? Uma área tão importante, né? Uma área tão... que movimenta coisas a níveis mundiais. Deus abençoe. Ok, agora vamos para as cidades. Cidades, mais cidades completando mais um ano de existência. Acopiara, lá no Ceará. Que Deus abençoe os nossos irmãos lá de Acopiara, toda essa cidade, esse município aí, no nome de Jesus. Além Paraíba, já é uma cidade um pouco mais conhecida aqui no estado de Minas Gerais. Que Deus abençoe. Olha o riozão passando ali no meio da cidade. Que Deus abençoe. Aparecida do Taboado, Mato Grosso do Sul. Que Deus abençoe o povo lá de Taboado, Aparecida do Taboado. Agora é a vez de Léo. Mas ele conhece, né? Essa é cidade conhecida, né? Aí fica fácil, né? Camaçari, lá na Bahia. Aí, Léo, com certeza já passeou muito por aí, né? Cidade conhecida, né, Léo? Lá na Bahia, né? Muito conhecida, né? Conhecida por quê, Léo? Que é uma pergunta. Na verdade, ela não é turística. Ela é só conhecida por nome. Mas não é turística. Bacana, bacana. Camaçari, Deus abençoe. Campo Belo, em Minas Gerais. Que Deus abençoe. É uma fotona bonita, cara. Deve ser foto da cidade isso aí, né? Que Deus abençoe Campo Belo, lá em Minas Gerais. Chapada da Natividade, lá nos Tocantins do Brasil. Que Deus abençoe aí, ó. Chapada da Natividade.
Cruzeiro do Sul, lá no Acre, que Deus abençoe. Tem uma catedralzinha grande ali. Que Deus abençoe o povo lá de Cruzeiro do Sul. Esperantina, lá no Piauí também. Que Deus abençoe os nossos irmãos lá de Esperantina, com muita esperança de um futuro melhor para o Brasil. Dia 2, faça a coisa certa aí. Jaqueira, lá no Pernambuco. Você conhece aí, Ângela? Jaqueira? Não, isso deve ser muito interior. É interiorana, né? Parece que a cidadezinha é pequena ali, ó. Tem o trilho de trem ali, já a pracinha ali. Deus abençoe, Jaqueira. E Jatobá, lá no Pernambuco. Ó, a estradazinha cruzando ali para o meio da mata. Deve ser uma BR ali no final dessa estradinha aí. Que Deus abençoe o povo lá de Jaqueira. Novo Itacolomi, lá no Paraná. Novo Itacolomi, lá no Paraná. Já tem o símbolo da maçonaria ali, se eu não me engano. Olha o esquadrão aí na cidade. Novo Itacolomi. Tem algumas cidades aqui no interior de São Paulo, algumas cidades que você vê logo na entrada o símbolo da maçonaria. São cidades que, na sua fundação, se eu não me engano, elas já são fundadas ou mantidas pela maçonaria. O esquadrinho está ali, ó. Pedras Altas, lá no Rio Grande do Sul. Pedras Altas é uma cidadezinha pequena, né? Que Deus abençoe o povo aí de Pedras Altas, no Rio Grande do Sul. Prado Ferreira, lá no Paraná. Deus abençoe o povo de Prado Ferreira, lá no Paraná. Os padrenses, Santa Cruz do Sul, lá no Rio Grande do Sul. Uma cidade bonita, hein? Cidade bonita, hein? Ó, uma catedral ali, estilo gótico, né? Coisas antigas ali. Que Deus abençoe o nosso povo lá de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Visconde do Rio Branco, em Minas Gerais também. Deus abençoe o povo lá de Visconde do Rio Branco. E ficamos por aqui. Nós temos pessoas também que hoje estão completando mais um ano de vida, mas antes da gente ler o nome das pessoas, Ângela, quero aproveitar que o pastor Daniel Rocha está aqui. Daniel, bem-vindo ao programa Manhã Daqui. Bom dia para você. Assim que o Léo abrir aqui, aí, garoto. Agora estamos vendo aqui. Bom dia, pastor. Bom dia A todos. Bom dia, Léo. Bom dia, Ângela. Estou aqui de novo, só que dessa vez estou desfalcado. Cadê meu violão? Essa é a pergunta que eu ia fazer agora. Essa é a pergunta que eu ia fazer agora. Nosso companheiro está por aqui, pelo menos? Ele está aqui na redondeza. Ele está na região. Está na região. Maravilha. Hoje o papo é diferente, mas o personagem é o mesmo aqui. mesmo. Bem-vindo. Graças a Deus. Obrigado pela participação mais uma vez aqui, pelo convite. Maravilha. A Ângela saiu do posto dela ali, eu já ia chamar o aniversário antes do dia, porque eu queria que você fizesse oração por esse povo. Sim. Daniel Rocha, para quem não sabe, já veio aqui algumas vezes como Daniel Rocha, né? Já veio como músico, já veio como ministro de louvor. Hoje está no caráter de pastor, né? Consagrado, separado a esse ministério tão importante, tão importante. Há algum tempo atrás eu via o pastor Hernandes Dias Lopes falando numa conferência. Ele dizia o seguinte: tem duas profissões que estão desvalorizadas, né? Digamos assim. Primeiro é do político. Né? Totalmente valorizado assim no contexto de moral, né? Se você fala assim, não, eu trabalho com a política, o pessoal já deve pensar que é ladrão, deve pensar que é alguém que desfalca e tal e tudo mais. E segundo o pastor também que entrou nesse eixo, infelizmente, por conta de várias situações, mas que não é uma profissão, né? É um chamado, é um convite que Deus faz, é algo que Deus dá para a pessoa, que é de suma importância para a sociedade, é de suma importância para a fé, é de suma importância para as igrejas, e eu diria que para o cenário mundial são pessoas de relevância que podem causar um impacto muito grande. Então, Dani, bem-vindo aqui nessa condição hoje. Obrigado. Vamos falar de algo muito importante, capelania escolar, para quem não entende, para quem quer se envolver, para quem quer entender como é que funciona. Vamos falar bastante sobre isso, mas não podemos deixar de falar um pouquinho também de louvor, de adoração, né, de vida cotidiana. E eu queria já então ir para os aniversariantes do dia de hoje, né? Um irmão vai ser agraciado hoje, nós temos um só irmão, lá do Jardim Tereza. Mandar um abraço para o pastor Marcos também, para a Kátia, que Deus abençoe vocês. Mandar um abraço para a Marlene da Silva Souza Bonfim. Marlene, que Deus abençoe a sua vida, nossa igreja tão querida que é a igreja ali do Jardim Tereza. Pastor Daniel, tenha o prazer aí e a honra de poder orar por esse irmão, e nós teremos o prazer e a honra de ouvir a sua oração a Deus. Glória a Deus. Amém. Pai, em sua presença nós te glorificamos por esse tempo, Senhor, por essa conversa, por esse programa.
Deus, especialmente nessa oração, nós queremos te agradecer, Senhor, pela vida da irmã Marlene. Verdade. Glorificado seja o nome do Senhor, que é o Deus da vida. Deus, mais uma vez, o Senhor concedeu um ano de vida a essa irmã. Pedimos ao Senhor que o Senhor a abençoe cada dia mais, abençoe a família da sua irmã, os planos, os sonhos, tudo aquilo que está no coração da sua filha. Deus, que possa estar totalmente rendido ao Senhor. Deus, abençoe a saúde dela, a saúde física, a saúde mental, espiritual. Abençoe, Deus, o caminhar dessa irmã. Nós a abençoamos em nome de Jesus Cristo, na autoridade do Filho de Deus. Seja abençoada, irmã Marlene. Parabéns. E guarda bolo pra gente se tiver a festinha aí, né, pastor? Aí, esse é o problema, irmã Marlene, queridos irmãos. A pessoa ficar à vontade de vir 2 meses, que ela já começa a pedir até bolo, ela começa... Já pedi marmita aqui uma vez. Né? É isso aí. Pastor Wander, cadê você, meu querido? Vandinho. Estamos com saudades de você, meu amado. Volta pra casa, volta pra igreja. Volta pra casa, que Deus abençoe suas férias aí. Tá chegando no final, mas tá aproveitando aí cada dia. Para nossa alegria. Tenho certeza disso, né? Tá sempre com a gente aqui, conduzindo esse programa, tá com a gente nos cultos. É um pastor brilhante, né? Sim. É um homem de Deus. Aleluia. É um baita de um pregador, um homem de Deus também. E estamos com saudade de você. Previsão do tempo para hoje é mínima de 14 graus, máxima de 18 aqui em São Paulo. Meu, tá chovendo desde ontem à tarde. Ontem eu dei uma brechinha na chuva aqui no finalzinho da tarde. Eu falei, eu vou embora para não pegar chuva no caminho. Volto para casa caminhando, mas não teve jeito. A chuva não deu trégua ontem. Para você que foi até o Gêmeos, você foi guerreiro, né? Venceu a chuva, venceu aquela vontade de ficar em casa, mas parabéns por isso. E tenho certeza que você foi abençoado por ter feito dessa maneira. Dani, vamos para o intervalo comercial agora? Sim. Daqui a pouco a gente já volta. Você que tem alguma questão, alguma pergunta, alguma dúvida sobre capelania escolar principalmente, você pode entrar conosco aí através dos nossos chats, tanto do Facebook quanto do YouTube. A gente vai transmitir a pergunta assim que a gente receber aqui, tá bom? E você quer participar de alguma outra maneira também do nosso programa, você pode fazer isso através das nossas redes sociais. Que Deus abençoe a sua vida. É um minutinho só, não sai daí, a gente já volta com o programa Manhã Manda Aqui. Olá, eu sou o Regiane Nascimento e eu vim... Beijos e chamado. Tchau! Olá, eu sou Vanderlei Medeiros e de segunda a sexta-feira eu estou aqui nas nossas redes sociais, o BPC Manda Aqui e no streaming da Netfé TV, apresentando o programa Manhã Manda Aqui. Você é o meu convidado às 10 horas da manhã. Participe e seja abençoado. Sobre todo nome ele é grandioso, Jesus, nome de amor. Oi, gente, eu sou a Thalita Estevanato. E eu sou o Marlon Oliveira. Estamos aqui para convidar você para participar toda segunda-feira às 15 horas do programa Praise, um programa interativo com muita música, game, convidados especiais. Não perca! Olá, eu sou Carlos Gomes e estou aqui para te fazer um convite muito especial. Todas as terças-feiras, às 15 horas, a acompanhar conosco o programa Manda Aqui Solidário. O programa Manda Aqui Solidário, ele está apoiado em 3 pilares importantíssimos. Quer saber quais são? Vem com a gente, assiste. Toda terça-feira, 15 horas, eu espero você aqui. Tchau! E aí, família, tudo bem com vocês? Eu sou o Dudu Barro. E eu sou o Prado Lux. E a gente tá aqui pra te convidar pra toda quinta-feira, às 3 horas da tarde, 15 horas, pro MandaCast. É o podcast oficial do BPC Manda Aqui. A gente bate papo muito da hora com um monte de gente diferenciada. Papo que você vai dar risada, você vai chorar, você vai se emocionar, vai quase cair da cadeira. Coisas diferenciadas. Então vem com a gente, ó. Já tem a playlist já aqui no site da igreja. Então assiste os antigos que estão pra trás, vê os novos. É toda quinta, 3 horas da tarde. É nóis, a gente vamos. Olá, queridos, vocês estão bem? Nós esperamos que você e toda a sua família estejam muito bem.
Para quem não nos conhece, eu sou o pastor Paixão e esta aqui é a minha esposa querida Catinha. E juntos fazemos o programa Aliança de Amor. Queremos convidá-los a estar participando conosco. Todas as sextas-feiras, às 15 horas, nós tratamos dos assuntos que dizem respeito à minha e à sua família. E aprendemos juntos a nos relacionarmos melhor. Através das nossas redes sociais, o BPC Manda Aqui e Netfé TV, queremos convidar você e todos os amigos a estarem participando. Até lá! Estamos de volta com o nosso segundo bloco aqui do programa Manhã Manda Aqui, hoje recebendo o pastor Daniel Rocha aqui junto com a gente. Mas eu tinha me esquecido de falar sobre a nossa campanha de consagração, uma campanha que estamos fazendo aqui na nossa igreja local, em prol do Brasil, em prol das nossas vidas, da igreja, em prol de tudo aquilo que está representando agora o dia 2, né? Não é só libertação, é liberdade, tá? Pensa nisso. Estamos, como disse o pastor Roberto Lucena, ungindo alguém, colocando óleo sobre a cabeça de alguém para governar sobre nós. E a nossa campanha hoje está lá no Salmo 37 ainda. Lemos há 2 dias atrás, do verso 1 ao verso 6, ontem do verso 7 ao verso 11, hoje do verso 12 em diante, está dizendo o seguinte: o perverso trama contra o justo, rosna e lhe mostra os dentes, mas o Senhor ri, pois vê que o dia do julgamento se aproxima. Os perversos puxam suas espadas e preparam seus arcos para matar o pobre e o oprimido, para massacrar os que são corretos. Suas espadas, porém, lhes atravessarão o próprio coração e seus arcos serão quebrados. O motivo de oração de hoje é o seguinte: pedir para que, assim como Amã, o inimigo do povo de Deus, havia feito uma forca para matar Mardoqueu, o homem de Deus, que todo inimigo do Brasil caia em suas próprias armadilhas e Deus honre aqueles que são do bem. Amém. Deus honre aqueles que são do bem. Vamos orar, queridos, vamos orar pelo Brasil, vamos orar pela nossa nação, vamos orar para que Deus nos dê graça, vamos orar para que Deus nos abençoe. E no dia 30 está aqui, dia 30 do 9, está aqui buscando a Deus. Dani, você vai estar na vigília dia 30 do 9? Está ministrando lá, junto com o pessoal do louvor. Maravilha, graças a Deus por isso. Hoje estamos aqui, primeiro para bater um papo com o Dani e também para falar um pouco sobre um trabalho que Deus entregou nas suas mãos, né, agora para fazer, que é sobre a capelania escolar. Como é que surgiu isso, Dani? Explica para as pessoas o que é a capelania escolar e depois explica como surgiu isso para você. Foi uma visão, foi uma luz, você viu um lenço descendo dos céus e tal. Como é que... alguns animais Exatamente. Ali, Deus disse, mata e coma. O que aconteceu para que você entrasse para esse projeto? Pastor, é mais simples do que tudo isso, né? Eu enxerguei uma necessidade. Eu sou pai de 4 crianças. Sim. Conhece alguém que é pai de 4 crianças? Cara, só homens abençoados. Amém. Tem essa dádiva do céu. Amém. Receba. Amém. Sou pai de 4 crianças e num bate-papo com a minha filha mais velha, ela me falou sobre algumas situações que acontecem na escola. Ela fez 11 anos, né, agora no dia 22. E assim, coisas assustadoras que na minha fase, quando tinha 11 anos, aquilo já era mais oculto. Hoje em dia é muito aberto, muito claro o que o mal tem feito na mente das crianças, na personalidade das crianças, não só no ambiente familiar, mas no ambiente escolar. Sim. Né? Se nós pensarmos, hoje a criança passa muito mais tempo na escola do que em casa com a família. Com certeza. Né? E posso dizer que a maioria das famílias colocam a questão da educação para a escola fazer. Né? Penso num pai que tem as atividades dele, Sim. tem as responsabilidades, então não tem tempo de educar o filho, não tem tempo de conversar com o filho, não tem tempo de exortar algumas vezes o filho, então a escola faz isso. E como que tem feito? Esse é o grande problema. Exatamente. O problema é na escola, o problema é no sistema, o problema é espiritual, então existem vários fatores aí que estão incomodando. E essa história que a minha filha trouxe de uma amiguinha da escola, depois eu posso contar com um pouco mais de calma, me trouxe a lembrança de um trabalho de capelania que eu fiz em 2015. Num outro ministério que eu estava, fiz o curso, servia no ministério tocando, e aquilo me
me lembrou dos frutos que o trabalho dá, da evangelização, de como as crianças são tocadas por Deus, pela palavra, e aquilo, a chama acendeu no meu coração. E eu ouvi uma vez de um amigo que quando as coisas são de Deus, funciona igual uma porta de shopping center. Você se aproxima, ela se abre, né? E aí eu iniciei em oração, conversei com o pastor Joel, Sim. ele me ajudou, me orientou e as coisas estão caminhando e Glória o Senhor a Deus. tem dado graça. Graças a Deus. Então, assim surgiu. E o que é, né? E o que é a capelania escolar? Para quem não conhece, nunca ouviu falar, quer entender um pouquinho. Muito bom. O termo capelão vem da palavra capela, né? O capelão é o responsável pela forma religiosa da capela. Para nós seria o pastor. A Igreja Católica, antigamente, enviava o capelão, um oficial da igreja até as guerras, né? Sim. Para representar a parte de religião ali, de espiritualidade para os soldados, para dar aconselhamento. Atendimento, extrema unção, né? Que eles creem, né? Exatamente. Então, esse é o termo capelão. Então, a capelania escolar é a igreja dentro da escola. É um representante da igreja, um representante de Cristo, né, do Evangelho, dentro da escola para pregar a palavra. E a capelania escolar não é nova, né? Hoje existem capelões que são pastores, que são professores, Sim. que são talvez a tia da cantina, a tia da limpeza. A oportunidade de ter um cristão dentro da escola falando do Evangelho. Entendi. E essa prospecção de escolas, esse alcance de escolas, de repente tem alguma escola aqui, ela é algo que você faz, como é que eu vou dizer? É algo que você faz por conta própria ou é algo que já está garantido, sei lá, por lei ou por decreto ou cada escola pode aceitar ou não ter um capelão lá? Como é que funciona isso? Então, o senhor falou sobre algumas datas comemorativas. Hoje é o dia da informação, né? Isso. As pessoas não são informadas. Eu percebi isso numa visita a uma escola. Quando eu disse para a secretaria da escola, apresentei o trabalho, apresentei o programa de capelania, a primeira coisa que ela me disse foi assim, não podemos. E eu perguntei por quê? Porque ela disse, não, nós vivemos em um estado laico. Sim. É uma frase decorada, Exatamente. talvez, assim, é até uma citação que a pessoa não sabe o porquê, não sabe nem o significado. Laico significa que o nosso estado não tem uma religião predominante, né? Exatamente. Mas a pessoa tem muita ligação do laico com o ateísmo, né? Somos ateus. Não acreditamos em Deus, não acreditamos na religião. A lei nos dá base para isso. Hoje o governo estipulou que as escolas têm facultativo, mas eles podem dar ensino religioso. Toda e qualquer escola, seja pública, privada, pode dar um ensino religioso. Então a lei permite isso. E a captação da escola, como o senhor perguntou, é feita de forma pessoal. Eu vou até a secretaria, me apresento, falo que eu tenho um projeto de capelania escolar. Muitos não conhecem ainda. Sim, né? sim. Outros até conhecem, mas não sabem a fundo o que significa. Acreditam que o nosso querer é levar a igreja para dentro da escola. Parece uma coisa errada e parece uma coisa certa. Mas para eles pensam assim, poxa, eles vão fazer cultos aqui dentro. E a escola não é a igreja, a escola é a escola. Claro. Né? Nós vamos dar apoio àquilo que já tem sido feito na escola quando se diz a educação. Sim, e a gente sabe do tamanho da necessidade, né, espiritual de uma escola, né? Tudo transita ali, né? Exatamente. É gente trazendo problemas espirituais dos seus lares, é gente trazendo questões emocionais, são pessoas, são jovens ou crianças, né? Já vivendo tantas situações que a gente não tem noção. Às vezes a gente pensa, por se basear pela nossa casa, muitas vezes, não, tem tudo o que precisa, tem todo o cuidado. A gente não tem noção do que nas escolas as crianças estão vivendo. Né? Eu tenho recebido fichas de bem-vindo aqui de crianças que frequentam a nossa igreja com pedidos, Dani, que de ler você chora. Uau. De ler você chora. Imagino. Então, assim, as situações que a gente pode encontrar dentro de uma escola são várias, são um universo muito grande. E ali o tamanho da necessidade de ter alguém ali para dar atendimento espiritual, né? Exatamente. Dar atendimento espiritual. Na verdade, assim, para ajudar essa pessoa, né, ajudar essa criança a encontrar um caminho dentro daquilo que Deus definiu para a criança, que não vai fazer mal para ela, não vai interferir no crescimento dela, vai ajudar essa criança a encontrar um caminho. Sim, exatamente. Nós, adultos, às vezes nos confundimos com a definição do que é espiritualidade e do que é religiosidade. Parecem duas coisas semelhantes, mas não são.
A religião é muito sobre uma prática, práticas religiosas. Sim. E a espiritualidade é sobre você, quem você é, qual a sua essência, qual o sentido da vida, um exemplo, falando de uma criança. E é sobre isso que a capelania escolar, com base no Evangelho, trabalha. Sobre a espiritualidade, sobre quem é a criança, Sim. sobre o porquê você nasceu, não sobre como você vai adorar a Deus, sobre as práticas, sobre como você vai se relacionar com Deus praticamente falando. Não, é sobre do interior, como Jesus fala, né? É do interior que flui, né? Então, Sim. trabalhar o interior da criança, essa espiritualidade, ela entender o contexto do mundo que ela vive, por que ela está naquela escola, né? A gente não tem resposta para tudo, mas a Bíblia tem. Exatamente, exatamente. E você usa uma ferramenta para isso, né? Para isso acontecer. E essa ferramenta é a música. Por que a música como essa ferramenta? Pastor, imagina uma criança sentada num auditório ouvindo um adulto falar por 1 hora e 20 minutos. Não dá. Eu tenho meu pequenininho em casa, Joaquim, às vezes ele está assistindo um desenho, dá 2 minutos, ele já quer fazer outra coisa. Eles não têm paciência. Eles querem interagir, tem muita coisa para eles conhecerem. Então, a música é uma ferramenta que Deus despertou. A princípio, eu confesso que quando eu pensei em iniciar o trabalho, a gente planeja, mas é Deus quem coordena tudo, né? A princípio eu pensei, poxa, vou montar alguns textos, tem algumas palestras que eu posso fazer, mas essa turma que a gente está trabalhando é infanto-juvenil, 8 anos até 12, Sim. 13 anos. Eles não têm paciência de ouvir a gente por mais de 5 minutos. Esses dias eu vi um irmão na igreja escutando um áudio no WhatsApp naquela velocidade vezes 2. O mundo está muito corrido e as crianças estão nesse ritmo também, então não dá para a gente parar. E pensando no ambiente escolar, nós vamos interromper uma aula, um exemplo. Eu vou entrar na sala de aula por 10 minutos, vou interromper uma aula. Para eu tomar a atenção das crianças, eu precisava de cores, precisava de um vídeo, só que tudo isso eu não tenho disponibilidade para 10 minutos, né? Então, graças a Deus existe a música. Um simples violão chama a atenção deles. Então, um acorde tocado, eles já param, já prestam atenção. Então, a música transmite uma mensagem, a música mexe com sentimentos, Sim. com a espiritualidade da criança. Então, Deus deu essa ferramenta. Chamamos de musicoterapia, uma terapia através da música. Muito bacana, cara, muito bacana. Eu sei que talvez tenha alguém pensando aí, né? Não sei, pode ser que tenha. Sobre pais que não são evangélicos, né, são de outras confissões e estão nessas escolas que vão atender capelania escolar, né? O que a gente diria para esses pais aí? Será que existe coisa boa lá em Nazaré? Será que os crentes têm coisa boa para ensinar? Será que os evangélicos têm coisas boas? O que a gente pode dizer para esses pais, em outras palavras, é: deixe a criança experimentar uma coisa boa. A música. Falando da musicoterapia, hoje as crianças têm acesso à música em todos os âmbitos. Sim. Eu conversando com uma diretora na semana retrasada, ela perguntou o porquê da música. E eu disse a ela que quando eu tinha a idade dessas crianças, o que se tocava na televisão, nos rádios, era um funk da dança da motinha. Lembra disso? Já lembra bem, eu não lembro tanto. Era uma coisa assim, absurda. Hoje eu entendo aquilo como absurdo, mas quando eu era mais novo, eu tinha que raciocinar, pensar em qual era a mensagem que aquela música estava passando. Hoje em dia não tem mais esse filtro, né? Essa mensagem subliminar, exatamente, essa palavra. Hoje em dia é muito escancarado. Eu estava na fila da padaria e tinha um menino de uns 10 anos fazendo a batida de funk com a boca e o outro cantando a letra. Eu senti vergonha. Eu quis sair daquilo porque era horrível, era terrível o que as crianças estão cantando. E a música ensina, a música educa, a música coordena, porque a música chama atenção. Exatamente. Você vai no supermercado, tem música para você comprar. Você tem um programa de televisão no intervalo ou durante as falas do apresentador, tem música. Sim. Você vai no culto, tem o Ministério de Louvor apresentando música. Então a música está em todo lugar, não é simplesmente porque é legal. É porque a música é uma ferramenta que passa uma mensagem. Então, eu diria para os pais pensarem antes dessa pergunta, o que as crianças estão escutando? Quais são as canções que elas porque hoje em dia a gente está numa sociedade assim, muito reacionária, né? Sim. Tipo assim, um pai descobre, não, tem um pastor lá na escola do meu filho e tal. Eu pensava que estava fazendo o quê? Estava fazendo culto na escola? Não pode, vou lá, vou discutir e tal. Primeira coisa, é garantido por lei
que você possa ministrar ensino religioso nas escolas. E é facultativo o pai dizer, meu filho não pode participar. Não tem problema. Exatamente. Se ele falar para a direção, eu sou da religião X e eu não quero que meu filho participe dos temas de capelania, a direção vai tirar o aluno para uma sala independente, ele vai estar sendo cuidado e ele não vai participar. Mas eu acho bem difícil. Exatamente. Segunda coisa para ficar bem clara, não é uma doutrinação, né? Não é uma doutrinação. Chegamos lá para falar, não, para transformar o seu filho num evangélico, num crente e tal, não, transformar ele num radical. Não é isso. Nós estamos ali fazendo um trabalho de atendimento para quem quiser e desejar, de acolhimento para todos, né? E de musicoterapia para todo mundo. É algo para fazer com que a sua criança ainda floresça e se abra para outras coisas, né? Exatamente. Pô, quantas crianças que não veem o músico e desejam ser músicas, né? Pô, é um campo de aprendizado, de conhecimento maravilhoso, né? Pastor, um dos pilares da musicoterapia é a socialização. Eu falo porque eu já trabalhei em clínica geriátrica com musicoterapia. A outra turma, o outro extremo na idade. O idoso de 80 anos que sofre de Alzheimer, que não lembra o nome dos filhos, mas eu cantava um trecho de uma canção que remetia à adolescência dele, à fase jovem, e ele cantava a canção inteira. Esse é o poder da música. Exatamente. Essa mensagem, sabe? Hoje a gente acha que não, mas existe um estudo para compor uma música. Aquela canção que você não gosta, fala, meu Deus, eu não gosto dessa música. Às vezes eu até brinco aqui com o Léo, eu canto a música da Fazendinha para ele. Ele fala, não, Daniel, não cante essa canção perto de mim, porque ela vai ficar na minha mente o dia todo. Olha só o poder da música. Exatamente. É uma mensagem sendo passada, os acordes são estudados, né? Então não é simplesmente, vamos levar o violão, vamos cantar qualquer coisa. Não, é uma ferramenta importante que Deus nos deu. Entendi. E quais são os desafios, Dani, para o projeto? Quais são os seus desafios pessoais para essa situação? O que alguém que pode estar nos assistindo pode contribuir também, né? Dentro desse projeto, que já está acontecendo em 2 escolas, certo? 2 escolas. Estamos estudando já para a 3ª escola. Olha, pastor, o desafio, a princípio, é as pessoas acreditarem nas crianças. Todo mundo enxerga a criança como futuro. É uma frase muito bonita que é dita até no meio secular. Sim. As crianças são o futuro da nação. Talvez as pessoas pensam isso por conta do voto, né? Porque eles ainda não votam. Mas a criança é a realidade da nação. A criança é a realidade da igreja, a criança é a realidade da escola, a criança é uma realidade. Eles precisam ser cuidados em tudo. Então, o desafio, para mim, pessoalmente, é a direção da escola, professores, supervisores, coordenadores, olharem para a criança como uma realidade. Poxa, Daniel, mas você está falando sobre pessoas totalmente especializadas na educação. Como eles não sabem disso? Não, eles não sabem. Eles se preocupam muito com coisas importantes, sobre a matemática, o português, etc. Mas existem crianças que vão para a escola e os pais brigaram em casa, estão separados, é uma guerra. Existem crianças 10, 11 anos que cuidam dos irmãozinhos em casa, que têm responsabilidades de adultos. Existem crianças depressivas. Sim. Existem crianças com desejo de morte, crianças que querem tirar a própria vida. Existem crianças que querem se relacionar como os adultos se relacionam, sexualmente falando. Então, tudo isso é preocupante. E, às vezes, a gente fica procurando ferramentas para isso em coisas humanas. Humanamente, a gente não consegue resolver. Verdade. O desafio, então, é fazer com que as pessoas entendam a necessidade de cuidar das crianças. E quem pode contribuir? Quem pode contribuir para que esse projeto aconteça, Dani? E quem pode contribuir e como essa pessoa pode contribuir, né? Muito bom. Quem pode contribuir? Precisa de curso, precisa de treinamento, precisa... só um bate-papo com você já resolve? Só chegar lá no dia, depois, tipo, o Daniel tá aí, eu quero ajudar ele e tal. Como é que funciona esse processo? Excelente pergunta, pastor. Para você fazer parte do Ministério de Capelania, você precisa ser um cristão, né? A base de tudo. Você ser um cristão, amar a Deus e amar a pessoa. Já ouviu essa frase em algum lugar? Você precisa amar a Deus. Por quê? Você está cumprindo uma ordem de Jesus, um mandamento de Jesus, que é pregar o Evangelho. Um dia, Jesus estava ministrando e as crianças se aproximaram. E os discípulos de Jesus, penso eu, que eles não estavam sendo maldosos ali. Eles queriam organizar a situação. Então, eles tiraram as crianças. Não, agora não. Ele está falando. E estou parafraseando, e Jesus disse, não, deixem as crianças virem até mim.
porque o reino dos céus também pertence a elas. Sim. Então, se você sente amor pelas crianças, que eu creio que você sente essa necessidade de que o evangelho chegue para eles, a sua primeira contribuição é a oração. Oração para que se cumpra a palavra de que as portas do inferno não irão prevalecer. Amém. Porque o diabo não quer que a gente evangelize as crianças. Nós teremos um simpósio de missões agora, no mês de outubro, e o tema é fôlego para a Europa. Isso. Né? A Europa, se você estudar sobre o cristianismo na Europa, o pastor Ricardo pode me ajudar nisso, há 30, 40 anos atrás, o número de cristãos ali era muito maior do que hoje. De cristãos e de igrejas. De igrejas. Hoje em dia reduziu. Por quê? Porque o trabalho das trevas, o trabalho de Satanás foi com as crianças de 30, 40 anos atrás. Matando a fé das crianças. Tirando a crença em Deus, tirando a crença em cumprir a palavra de Deus, trazendo uma realidade totalmente diferente do que a Bíblia ensina. E hoje, as crianças de 30 anos atrás, hoje tem 40, 50 anos, hoje eles não acreditam mais em Deus. Verdade. O ateísmo alcançou as crianças. Então, assim, é gradativo. É uma sementinha que o mal vai lançando para daqui a um tempo isso acontecer. Se nós não nos cuidarmos, isso vai acontecer com o Brasil. Se a igreja não se levantar. Então, precisa se levantar em oração. Primeira situação, ore pelas crianças, ore pela escola, ore pelos pastores, pelas mães, pelos pais. Segundo ponto, você precisa se capacitar para entrar. Respondendo a pergunta do senhor, vou lá na escola, o Daniel está lá, é uma bênção, que bacana. Isso é importante, mas existem os bastidores disso. Você precisa procurar, fazer um treinamento, o que falar para as crianças, como reagir a situações adversas. Você pode estar numa situação onde você está numa sala de aula, ministrando sobre a palavra e de repente o professor, ele é de uma religião totalmente contra o cristianismo, ele começa a te fazer perguntas para criar um debate ali. Como reagir? Então no treinamento nós falamos sobre isso, mas já posso adiantar aqui que você não vai reagir. Você vai simplesmente ser educado e não ter um debate para aquele momento. Então existe sim um preparo, existe uma apostila, existem alguns pontos básicos que nós precisamos estudar, tudo com base na palavra de Deus, no Evangelho, para que o capelão e os auxiliares estejam preparados para esse momento. É uma batalha, como a gente tem sido ministrado. Com certeza. O soldado não é colocado na fronte da batalha sem um preparo, sem a espada, sem o escudo, sem a armadura. Sim, e é muito importante nós, como eu também tenho filhos em idade escolar, pensarmos que eles já estão sendo doutrinados, né? Muita coisa já está acontecendo. Esse plano que o Daniel falou, que aconteceu na Europa há anos atrás, que está acontecendo no Brasil já também há bastante tempo. Hoje nós temos muitos jovens que já não creem mais, ou que creem com muitas dúvidas, ou que estão lutando para ter uma fé, porque tem a semente do evangelho no coração deles, mas que ouvem na escola o tempo todo que a fé é banal, que a fé é balela, careta. Que realmente não existe esse negócio de fé e tal, e que a gente vive numa bolha, e tudo mais. As crianças já vêm aprendendo isso há bastante tempo. Exatamente. E essa ação como a sua, Dani, é meio que um contra-ataque contra situações como essa. É algo que a gente pode e deve apoiar espiritualmente na oração, como o Dani disse, e precisa se preparar para estar executando isso. Quem já tem um curso de capelania hospitalar, prisional, ela já está com meio caminho andado ou, na verdade, ela precisa voltar lá na estaca zero e começar tudo de novo, Dani? Não, já está com o caminho andado. A capelania escolar é um braço da capelania, né? Tem a capelania hospitalar, a capelania para a questão de presidiários. Então, assim, se você já tem um curso de capelania, com certeza você já tem, acho mais do que meio caminho andado, pastor. Com Sim. certeza você já tem um bom passo para você chegar para as crianças. É um outro contexto, sim. Por isso que existe esse treinamento de você entender que com a criança a linguagem é diferente, Sim. São palavras mais simples, a ministração é muito mais rápida. Você não pode gastar mais de 5 minutos falando com as crianças, porque ela já está passando por um conteúdo ali, ela vai ser interrompida daquele conteúdo que o professor está dando, para falar sobre espiritualidade, e quando você sair da sala, o professor vai retomar aquilo que ele estava falando. Então, a percepção para eles não é tão fácil, então por isso tem que ser alguma coisa mais objetiva, mais clara e mais curta também. Muito bom, muito bom.
Nós temos um material, que o pastor Vando está trabalhando nele ainda, sobre capelania. Não sei se ele te apresentou. Sim, esse ele material, me te disse? Me disse. Para a gente começar um curso nosso aqui do Brasil para Cristo Manda Aqui de capelania. E você que já tem um interesse nisso, na verdade, já tem o coração ardendo por isso, e quer contribuir com o pastor Daniel, já pode procurá-lo, né? Diretamente aqui nos cultos, aqui na igreja. Daqui a pouco vai aparecer as redes sociais dele também aí na tela, lá, o daniel.rocha.souza. Você pode chamar ele lá no Instagram e fazer esse trabalho. Dani, eu queria saber, além disso, dessa informação que você já deu, se você já viu esse modelo, eu sei que você falou de um outro ministério, dando o resultado e que resultado que deu naquilo que você já assistiu e já viu por aí fora. Ó, tem a imagenzinha ali melhor, capelania escolar, tem até um WhatsApp ali, ó, 973844925, pode chamar para contribuir com esse ministério, com a sua vida e também ser um mantenedor desse ministério. A gente vai falar na sequência, a gente fala um pouquinho sobre isso. Me fala das experiências que você já viveu nesse sentido, o que você já viu acontecendo de bom, de bacana? Vou falar primeiro uma experiência que eu tive. Eu estava numa sala de aula, na outra cidade que eu morava, ministrando, cantando uma canção, e eu percebi as crianças chorando. Era uma canção muito conhecida, aquela canção do Zaqueu, Entra na Minha Casa. Sim. E aí, no final da canção, uma menina muito emocionada procurou a missionária que estava com a gente, a missionária Lúcia, e a Lúcia perguntou para ela, por que você está chorando? Falou, entrar na minha casa. Isso mexeu com ela, entra na minha casa. Os pais estavam brigados, estavam passando por uma situação de quase divórcio, financeiramente as coisas já não estavam boas, e a gente pensa, os adultos querem blindar as crianças para isso, isso é muito bom, mas eles são muito espertos, eles percebem quando as coisas não estão caminhando bem, alguns falam, outros não conseguem falar. Então ali o Espírito Santo ministrou no coração daquela menina que ele estava entrando na casa dela, que as coisas iam se tornar diferentes a partir do momento que ela se rendesse. E o fruto vai ser levado para casa, pastor. Essa criança vai chegar diferente e o pai vai perguntar. Aí talvez aquele pai que questionaria, pô, meu filho está sendo doutrinado pelos evangélicos na escola, ele vai perceber nos frutos que o Espírito Santo está causando nessa criança, que é uma criança mais calma, que é uma criança que não é tão rebelde quanto antes, que o Espírito Santo está construindo uma nova personalidade, ou melhor, que o Espírito Santo está desconstruindo toda aquela personalidade ruim que o sistema colocou na criança e está sendo uma criança mais pura, mais amável, mais dócil. Isso vai convencer que esse pai, que essa mãe precisa ir para Jesus também. Amém. E vai trazer esperança, né? A gente pensa às vezes que as crianças, elas não precisam de esperança, mas todo o ser humano precisa ter esperança em algo e em alguém. Exatamente. Né? Confiar em alguém. A gente não pode só apresentar para uma criança um personagem da Marvel e esperar que ela confie. Não, existe algo real para a vida da criança. Esse algo real é Jesus Cristo, né? Amém. É o Espírito Santo quem pode fazer isso. Então esse trabalho visa trazer também esperança para as crianças. Como eu disse aqui, nós não conhecemos todos os contextos. Tem crianças enfrentando situações difíceis, que não são só o divórcio, né? Eu já me deparei com ficha de bem-vindo de crianças pedindo por pais que são alcoólatras. Isso é, infelizmente, muito comum. Eu tenho um rapaz, meu gêmeos, que ele conta... Ele diz, olha, desde a minha infância, meu pai era usuário de crack. Meu Deus. Então, assim, a gente estava sempre sob ataques, a gente estava sempre pressionado, a gente não podia falar alguma coisa que ele não gostava, ele estava sob o efeito da droga, estava sempre... Assim, apanhava muito, apanhava sem motivo. Se ele te gritasse do outro lado da rua e você não ouvisse por causa da distância, ele te batia porque você não ouviu. Então, assim, todo um contexto que crianças estão vivendo, que estão pressionando essa criança, que estão maltratando essa criança, e a gente precisa... né, fazer alguma coisa com relação a isso. Dani, no seu cartaz ali tem também uma informação sobre mantenedores. Explica pra gente o que um mantenedor é, o que ele pode fazer e como ele pode fazer. Muito bom. A capelania é uma ação missionária, né? E para você ser um missionário existem, ao meu entender, 3 pontos. Você precisa orar, você pode ir e você pode contribuir. Os 3 são importantes. Sim. Eu penso que tanto contribuir como ir tem que ser sempre acompanhado de muita oração, muita consagração a Deus. Então, é um trabalho feito durante um horário que muitos não conseguem. Durante o horário escolar. Sim.
Em outras palavras, durante o horário comercial, né? As crianças estão na escola enquanto os pais estão trabalhando. Então, precisa de pessoas para estarem lá nesse tempo. Eu não consigo trabalhar e estar na escola ao mesmo tempo, mas o Senhor me chamou para isso. Né? E Ele disse para mim, Daniel, eu vou cuidar de você. Você pode imaginar, poxa, como que Deus vai cuidar do Daniel? Como que Deus vai cuidar das responsabilidades do Daniel? E se o Daniel está dentro de uma escola, pode cair dinheiro do céu? Se ele quiser, pode. Exatamente. Pode aparecer um saco de dinheiro lá no meu quarto todos os dias que vencerem os boletos, não só meu, mas de toda a equipe que vai estar trabalhando? Pode. Mas se você ler a Bíblia, Deus usa pessoas. Para quê? Para que as pessoas fiquem mais pobres? Não, mas para que as pessoas sejam abençoadas e façam parte do reino. Então, contribuindo, você está investindo no reino de Deus e com certeza o Senhor vai te recompensar. Amém. Né? Amém. Então, você pode ser um mantenedor. Se você está assistindo o programa pensando, poxa, como que eu posso ir? Eu não tenho tempo. Por que Deus me colocou para assistir esse programa hoje? Para isso. Está aí a resposta. Você pode orar pelo ministério e segundo, como Paulo diz, você propôs no seu coração, você pode contribuir financeiramente também. E como as pessoas fazem isso, Dani? Ângela, naquela outra imagem, tem a chave Pix ali, né? capelania.obpcmandaqui@gmail.com ou a chave do celular, que é 97384-4925. Você pode contribuir financeiramente com aquilo que você propôs, com o que o Espírito Santo te dirigir mensalmente para que o trabalho continue sendo fortalecido pela igreja, pelos irmãos, principalmente pelo Senhor. Maravilha. Qual que é o potencial, Dani, da nossa região aqui para receber essa capelania? Não sei se você já fez algum trabalho de pesquisa. Qual que é o potencial da nossa região aqui para receber? Porque alguns anos atrás, você tem uma ideia como essa ideia converge, né? Alguns anos atrás, os meus filhos, que hoje são mais velhos, eram menores. É óbvio isso. E todos os dias, eu deitava com os dois, na beliche, né? Dormindo numa beliche, os dois, um embaixo e um em cima, eu deitava na cama de baixo, um dia cada um comigo deitado, e eu inventava uma história sobre valores. Eu inventei uma história, um personagem que todos os dias eu contava para ele, chamado Cabeça Raspada, que é um índiozinho que não tem mãe, só tem pai. Porque eu contava a história ali para eles. E aí eu fazia daquele conto ali uma história de valores. Eu começava contando a história, que o pai ia sair de manhã, porque ele era o cacique da tribo, ele ia sair em busca de caça, ajudar a comunidade e tal, e ele não tinha mãe, então ele ia ficar sozinho em casa, já era um menininho de uns 4, 5 anos de idade e tal, ficava sozinho em casa, e o pai falava para ele, olha, hoje vai chover, não sai de casa, porque quando chove tem relâmpago, tem raios, é perigoso, aqui tem rios e tal. E durante o dia, aquele menininho via que os amiguinhos estavam brincando lá fora, ele lembrava, pô, vai roubando sair, mas meus amigos estão lá fora, ele saía. Sim. Aí ele desobedecia o pai, aí alguma coisa acontecia, o pai vinha, socorria e tal, tudo mais. E aí eu trazia o valor da obediência, o valor de se falar a verdade, porque ele escondia do pai que ele tinha saído e tal, então eu trazia no final daquela história o valor. E eu pensei comigo, cara, eu vou transformar essas minhas histórias num livro, né, num livro infantil, para ser lido nas escolas. Porque nas escolas, assim, tem muita criança ou sem pai ou sem mãe. Sim. Né? Ou pela taxa de morte na nossa região aqui, que é alta, né? Você vai para o perialto, muito filho sem pai, ou o pai está preso, ou o pai foi morto, e não só no perialto, né? Não colocando um estigma sobre aquela região, mas em várias regiões acontece isso, várias comunidades, né? Ou os pais são separados, é criado só pela mãe, e a perca dos valores na idade infantil, né? Pela revolta, por não ter pai, por não ter mãe, ou por questões da doutrinação, como a gente falou, do ensinamento das escolas e tudo mais. E aí eu fiquei pensando, cara, isso aqui pode ser material de muita abrangência nas escolas. Sim. Eu nunca tive a ideia, na verdade não conhecia. Eu até propus a gente fazer isso, mas não como capelania, mas como contação de história mesmo. Faz parte da capelania. Em algumas escolas, eu tive a ideia, conversei até com o missionário que estava na época aqui com a gente no Manda Aqui, mas não foi para frente. E eu fiquei pensando, cara, quanto de potencial que a gente tem na nossa região para fazer esse trabalho. Exatamente. O senhor citou, no meu entender, o principal foco da capelania aqui na nossa região, que é a família. Muito bem dito, porque hoje em dia as famílias foram desestruturadas por conta do pecado. É uma criação de Deus perfeita, mas quando o pecado entrou, bagunçou tudo. Então, hoje existem filhos que foram criados só com pais,
só com a mãe, ou sem pai, sem a mãe. Só com as avós. Só com as avós. O tio, né? Pastor, existem muitas crianças na região que vivem em abrigo. Elas vão para a escola, escuta isso, elas vão para a escola, um transporte do governo as leva até a escola pública, tem um abrigo aqui perto, inclusive, e leva as crianças de volta para lá. Sim. Só que essas crianças não estão identificadas na escola como eu sou do abrigo, eu tenho uma família, eu tenho pai, eu não tenho pai. Então, é o Espírito Santo. Sim. É Ele quem conduz todas as coisas. Eu amo o Espírito Santo porque Ele sabe fazer. Ele é Deus, Ele sabe fazer. Então, a palavra de paternidade corrige no coração da criança que é agredida pelo pai e acha que Deus é um pai igual dela. E corrige também na criança que não tem pai. Sim. E corrige na criança que não sabe nem o que é paternidade, a mesma palavra. Então, assim, hoje em dia, eu tenho pensado muito sobre famílias. E eu confesso que eu estava um pouco preocupado. Falei, meu Deus, nós vamos iniciar o trabalho agora, a gente está começando o trabalho no final do ano, né? Temos 3 meses praticamente para acabar o ano, e temos aí uma baita, uma situação muito complicada para 2023. A gente não sabe a política do Brasil. Nós cremos que a vontade de Deus será feita, que a consciência das pessoas vão ser exercidas no voto também, mas as coisas podem se complicar, né? Falei, Deus, mas falta material para 2023. O que eu vou falar em 2023? E eu estava dirigindo o carro pensando nisso, voltando de uma escola, e o Senhor trouxe no meu coração que a igreja está lançando o Apacentai Kids. Verdade. Falei, glória a Deus. Glória a Deus, nós vamos caminhar juntos. Aquilo que é ministrado aqui para as crianças na igreja, nós vamos também ministrar na escola. Com uma outra linguagem, mas a mensagem é a mesma. Um pouco mais reduzida, mas os valores, como o senhor citou, da palavra vão ser falados lá também. Maravilha, maravilha. Isso é muito importante, cara, isso é muito importante. Vamos chamar mais um intervalozinho comercial agora, Ângela? Para a gente se preparar para outro bloco. Eu quero que o Dani cante um louvor aqui junto com a gente enquanto ele está aqui, para não perder a oportunidade. O que eu cantaria na escola, né? Pode ser 2, né? Pode ser uma do louvor da capelania e um outro louvor que tiver no seu coração. E para isso a gente vai chamar um intervalo comercial agora para a gente se preparar aqui estruturalmente. E você não sai daí, é um minutinho só, a gente já volta, tá bom? E me conta, o que o grupo pequeno e o Apacentai representam para você? Relacionamento. Eu tinha dificuldade de me relacionar com as pessoas, porque eu era alguém bem fechado. E nos Gêmeos, a primeira vez que eu fui, quando o Henrique me chamou, eu vi as pessoas nos Gêmeos que elas se abriam, elas podiam tirar dúvidas, elas tinham essa liberdade. E isso fez com que eu me abrisse também. Isso fez com que eu crescesse espiritualmente, com que eu amadurecesse, com que eu tivesse um relacionamento melhor com Deus e, consequentemente, um relacionamento melhor com as pessoas. E tudo isso, juntamente com a Apacentai, me ajudou muito a crescer espiritualmente, porque com os devocionais diários eu passei a ter mais compromisso com Deus e isso fez com que eu amadurecesse e isso tudo transformou a minha vida. O lançamento da Agenda Apacentai 2023 irá acontecer dia 3 de dezembro e você não pode ficar fora disso. Adquira o seu voucher até dia 15 de novembro por apenas R$ 60. Você pode adquirir indo na livraria, através dos QR Codes nas pilastras ou pelo site www.obpcmandaqui.com.br. E esse ano temos uma novidade. Será lançado juntamente com a Agenda Apacentai, o Apacentai Kids. Você, pai ou responsável de uma criança, fique atento e se organize, pois em breve teremos mais informações. Apacentai 2023. Valores. Olha para a Europa, velho continente, berço do protestantismo, onde aconteceu a reforma, onde aconteceram grandes reavivamentos espirituais. A Europa hoje é conhecido como um continente pós-cristão. Enormes igrejas vazias, seminários que formaram teólogos, missionários, pastores para abençoarem o mundo, tomados de assalto pelos liberais, produzem morte. Templos estão sendo vendidos e transformados em museus, em boates, em mesquitas muçulmanas, porque há igrejas morrendo lá, vitimadas ou
pelo liberalismo de um lado, ou pelo sincretismo religioso do outro, ou pelo secularismo de outra parte. Sabem por que as igrejas estão morrendo na Europa? É porque elas não estão ouvindo o que o Espírito Santo diz a elas. الهدف الوحيد. But there is no other path to victory except through sacrifice and jihad for the sake of Allah. Estamos de volta com o programa Manhã Manda Aqui. Primeiramente, quero agradecer a sua companhia aí junto com a gente. Hoje está o pastor Daniel Rocha aqui falando sobre capelania escolar. E você, meu querido amado irmão, que quer participar junto desse projeto, nós temos muita gente da Ministério de Música aqui que pode contribuir. Por favor. Ministério de Teatro pode contribuir. Pregadores da Palavra podem contribuir. Contadores de história. Contadores de história, vocês podem contribuir com isso também, de todas as formas. Exatamente. Sendo alguém que vai, com certeza alguém que ora, sendo alguém que contribui para esse ministério continuar vivo e ativo. Procura o pastor Daniel Rocha, entre em contato com ele nas redes sociais dele, chama ele. Se você é aqui da igreja, entra aqui, vem nos cultos, procura ele pessoalmente para poder fortalecer esse trabalho. Vamos cantar um louvor que você canta nas escolas, Dani? Sim. Pra gente já entrar no clima aqui? Amém. Vamos lá. Essa é uma canção que fala muito do que as crianças precisam. Sobre a necessidade de que Deus entre na casa dela, de que Deus sare as feridas da alma. As crianças estão muito feridas na alma por conta de situações adversas que acontecem nos adultos e até em conflitos internos. É uma canção bem conhecida e todos cantam. Isso é muito, muito bom. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Olha só. Sou pequeno demais, me dá a sua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, pois o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Às vezes as crianças não sabem, talvez não conseguem nem entender toda a dimensão disso, né? Sim. Mas o louvor tem essa capacidade de mexer no coração das pessoas, né? É verdade. Ele entra lá dentro, cara. Quantas vezes eu já não ouvi canções assim que pareciam que Deus estava enviando para ir direto para dentro do meu coração. Amém. Né? Você ouvia em algum lugar assim, você falava, cara, isso aí é Deus ministrando no meu coração, né? Como diz a minha mãe, é Deus purinho.
É Deus purinho. É Deus purinho, cara, é Deus purinho. Pastor Walter Celestino, da nossa igreja, lá na Zona Leste, se eu não me engano, ele está dizendo o seguinte: Deus criou a música, música calma. Davi tocava a harpa, acalmava o coração de Saul. É verdade, pastor Walter Celestino, um abraço para o senhor, foi muito bom te ver. A Juliana Amaral está comentando o seguinte: capelania é um ato de amor. Amo esse trabalho, será uma honra servir junto com o pastor Daniel nessa obra linda. Amém. Glória Será a Deus. bem-vinda, com certeza. Sim. A Sude Oliveira está dizendo o seguinte: bom dia, paz do Senhor. Lindo esse trabalho e essencial. Glória a Deus. Lindo e essencial, glória a Deus. Isso é verdade, é verdade. Como as crianças se comportam, Dani? Não sei se existe um momento onde você canta, depois você fala alguma coisa. A dinâmica é assim, pastor. Nós entramos na sala de aula quando existe esse combinado com a escola. Então nós entramos, existe aquela apresentação breve, cantamos a canção. Na hora que o violão dá o acorde, eles já se acalmam. O que o pastor falou é verdade mesmo. Tá aquela bagunça, aquela zoeira. Começou a música, eles param de falar para escutar. Qual que é a faixa etária, desculpa? Qual que é a faixa etária? A partir dos 7, 8 anos, né? Até uns 12, 13, essa turma aí. Então são bem... São bem animados. Bem ativos, né? Bem ativos. E aí, após a canção, é feita uma breve ministração sobre a canção. Um dia nós cantamos sobre a ressurreição de Lázaro, né? E falamos sobre sonhos, sobre a ressurreição no coração das crianças. Qual música que é, Dani? É aquela da Aline Barros. Deixa eu lembrar aqui. Mestre, eu preciso de um milagre. O refrão é: remove a minha pedra, me chama pelo nome. Eles conhecem. Muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. A partir dessa canção, eles escutam e aí tem uma breve ministração. Para aqueles que permitem, depois da ministração nós oramos, com imposição de mãos. E eu queria falar um pouco sobre isso. Por favor. Por que é importante o cristão estar preparado? Porque as crianças são dóceis, as crianças são amáveis, as crianças são muito boazinhas. Eu tenho 4 em casa, assim, o senhor também tem. Mas se nós não cuidarmos dessas crianças, você pode chegar em uma escola para ministrar a palavra de Deus e ter uma criança possessa. Existe possessão demoníaca em crianças. Com certeza. E eu já vivi isso. Eu já tive que fazer orações expulsando entidades de uma criança possessa. Bem próximo a mim. Então, o cristão precisa estar preparado, precisa estar jejuando, precisa estar buscando a Deus, precisa estar com a sua devoção em dia, né? Para chegar lá e realmente vai se cumprir o que a palavra diz, porque o cristão vai estar lá em nome do Senhor. Amém. E ele fala que ele veio destruir as obras do diabo. Então a libertação vai chegar e vai alcançar as crianças. Então assim, nós sempre nos reunimos antes de entrar na sala, na porta da escola, amarrando todos os espíritos, expulsando todos os espíritos contrários a Deus, para que somente o Espírito Santo tenha legalidade ali. Por quê, pastor? Porque uma possessão não é uma coisa legal de se ver. Claro, né? que não. Então isso vai assustar as outras crianças, isso pode assustar os professores, a escola e a porta ser fechada. E até mesmo a continuidade daquela criança naquele ambiente, né? Exatamente. Uma pessoa viver uma possessão demoníaca, uma possessão desse gênero dentro da igreja, ok. É um ambiente propício, entre aspas, para isso exatamente. acontecer. É um ambiente que é até certo para essas coisas acontecerem. Não tem ambiente certo para isso, mas a igreja já sabe como assimilar isso, as pessoas já são orientadas para como lidar com essa volta dessa pessoa, e o ambiente escolar nem tanto, né? Então, para você que também está pensando em participar disso, tem que tomar cuidado, né, Dani? Porque às vezes assim, a gente chega tão cheio do Espírito Santo no ambiente, a gente já chega lá repreendendo e tal. Né? Toma muito cuidado nessa hora, né? Muita calma nessa hora, como dizia a gíria popular, muita calma nessa hora, para você não assustar, né, e não inibir o que tem que ser feito ali. Você tem que entender que ali é um ambiente escolar. Exatamente. Aquela criança, se ela for liberta, é para a glória de Deus, amém. Mas amanhã ela tem que voltar para a mesma sala, com os mesmos alunos. E criança geralmente não perdoa, né? A gente é contra o bullying, mas criança...
Quem perdoa é Deus, eles falam. Criança não perdoa, né? É Deus. Vai Pastor, ter uma zoação, uma brincadeira, alguma coisa em torno disso. Exatamente. E a orientação sempre, eu falo isso nas ministrações, no treinamento, é para que você esteja preparado espiritualmente para aquilo, tenha consciência de que não é você, é que é o Espírito Santo, é o próprio Deus quem faz. Sim. E nós oramos antes de entrar na escola, para que quando a gente entre na escola, qualquer demônio, entidade seja expulso, amarrado em nome de Jesus, e ele não cause show, pânico, medo, porque as crianças ficariam com medo numa situação como essa. Claro. Então, para que somente o Espírito Santo tenha legalidade ali. E graças a Deus sempre funciona. Deus é bom. E o coração da criança, né, é um coração bondoso. Ele é um coração bom, mas que também, né, como uma esponja, suga também a sujeira, né? Exatamente. Suga aquilo que está ao redor. Esse trabalho, mais uma vez é bom citar isso, Dani, esse trabalho está sendo encabeçado pelo pastor Daniel Rocha e está aberto para as pessoas que queiram participar. Tem que fazer um treinamento, tem que se preparar para isso, até por situações como essa que às vezes as pessoas não conhecem, né? Nunca viveram isso. Estão acostumados com o ambiente de igreja, estão acostumados com o ambiente de escola bíblica e é um ambiente totalmente diferente. E geralmente numa escola bíblica você vai encontrar ali filhos de pessoas cristãs que estão acostumadas com o ambiente de igreja. Estão acostumadas com o louvor, estão acostumados com isso. Você vai chegar no ambiente de escola, é um ambiente que muitas crianças, de repente, nunca foi numa igreja, os pais professam outra fé. Até a criança professa outra fé. A criança acredita em uma outra coisa, não sabe quem é Jesus, né? Então você precisa estar preparado para lidar com todas essas situações. Uma perguntinha assim, meio capciosa. Já teve alguma saia justa, Dani, numa situações como essa? Ah, já. Ah, você sabe tocar a música daquele lá? Alguma criança diz, toca Raul? Toca Kelly Key. Ah, você toca, sei lá, enfim, tem isso aí. Aí você tem que ser muito educado assim. Não. Gentilmente, não. Mas essa talvez seja a maior saia justa para mim como músico, né? Sim. Para mim como músico. Para o senhor que futuramente eu creio que vai lá contar uma história... Conta uma da carochinha aí. E qual que é a frequência das visitas às escolas? Normalmente é semanal. Uma vez por semana é a visita nas escolas. Durante o período escolar, durante as aulas. Sim. Algumas escolas preferem fazer o encontro no pátio durante o intervalo. Toda sexta-feira, um exemplo. Então tem aquele encontro no pátio, na hora do recreio. Aí é uma coisa mais ampla, aí a gente pluga. Essa é a mais difícil. Essa é mais difícil porque eles estão reunidos assim, suados, estavam correndo, aí chegou a turma da igreja. Vamos parar, né? Vamos parar. Então, sim, tem que ter muita graça de Deus mesmo para conduzir esse tempo, mas funciona. Graças a Deus. Eu acompanhei por DVDs, uma época, um pastor do Rio de Janeiro que fazia visita, era capelania, mas era mais culto, né? Nos presídios, ele ficou muito conhecido no Brasil, depois você ouvindo polêmicas também grandes, por isso que eu não estou nem falando nome. É o da metralhadora. Exatamente. Fazia, e lá, por ser um público adulto, havia muito respeito, né? Sim. Muito respeito. Até mesmo pelo trabalho qual ele fazia já, de constância e tudo mais. Como é que é essa receptividade nas escolas? Como é que eles recebem? Pelas crianças ou pelos adultos? Por ambos, né? Você pode falar dos dois. A princípio, eles não te conhecem. A primeira visita, assim, é mais uma questão de ponto de interrogação para as crianças. Tipo, já me perguntaram, você vai dar aula de violão pra gente? É uma aula de música. Até eles entenderem. Então, assim, a princípio, é muito essa questão de um conhecimento. Eles ainda não sabem quem é você. Eu sempre oriento nas turmas, quando a gente vai falar sobre capelania, que existe sempre um limite. Você sempre precisa ser conhecido como um amigo, mas não como o melhor amigo, porque senão a criança, você vai estar lá tocando, ela vai pegar no violão, vai puxar a corda, tal, criança, né? Sim. Tem que ter esse limite, e o limite é sempre passado através da postura. A criança aprende muito pelo que você faz, mais do que pelo que você fala. Às vezes ela está prestando atenção em outras coisas, mas eles observam bastante. Mas existe um respeito. Graças a Deus, ainda aqui no Brasil, existe um respeito com os cristãos, né? Tanto no âmbito escolar ou até em qualquer outra situação, ou até outro ambiente. Quando fala que é um cristão, que é um pastor, eles respeitam. Eles ficam mais quietos, escutam mais. E os adultos? Acho que está na mesma linha, pastor. O capelão, ele precisa ser muito simpático. Ele não pode ser o palhaço, mas ele tem que ser muito simpático, tratar bem, ser educado, ser respeitoso.
Eu acho que eu sempre aconselho você ter sempre muita educação para falar com as pessoas. Isso com certeza vai quebrar qualquer paradigma que alguém tenha sobre Exatamente, você, né? exatamente. Não pense, você que de repente quer contribuir ou tem, né? Está em outro estado, nós temos muitas pessoas de outras cidades de São Paulo, outros estados. Não queira chegar lá com os 2 pés no peito, né? Opa, tem uma escola perto da minha casa, vou lá amanhã. Exatamente. Você tem que ir com muita calma, com muita paciência. Como eu disse, nós estamos num Brasil bastante polarizado, né? Bastante polarizado. E a gente tem que ir quebrando as barreiras com o Espírito Santo, é claro, mas também com a nossa educação, com as virtudes que Deus nos deu, com um baita de um sorriso no rosto, né? Com um aperto de mão e um abraço acalorado, exatamente, né? Com empatia, né? Eu me encontro com várias pessoas que não professam a nossa fé. E algumas delas são abertamente contra isso. E quando eu me encontro com essas pessoas, dentro de algum outro contexto que não o de igreja, eu procuro ser uma pessoa bem legal, entendeu? Às vezes eu nem sou tão legal assim, mas quando eu vejo que essa pessoa ela é aversa ao evangelho, eu paro para ouvir mais. Sim. Ela traz uma ideia que na minha cabeça não tem nada a ver, eu ouço, depois eu faço um pitaco aqui, faço uma colocação ali, até para quebrar uma barreira. É claro, a gente não está, não, vou abrir mão dos meus valores por causa disso, para ser... Não é isso que eu estou dizendo. Mas você abre portas com educação, você abre portas com inteligência, você abre portas com uma postura correta. Pastor, Jesus fez isso, né? Quando ele estava aqui na Terra fisicamente, ele fez isso. Se você lê os evangelhos com muita calma, você percebe que Jesus era um cara muito educado. Ele batia de frente com o religioso, com aquele que se achava mais do que os outros, mas com o pobre, com o necessitado, ele sempre foi muito cordial, muito educado, muito respeitoso. Ele é o nosso exemplo, né? Amoroso, né? Amoroso. Dani, nesses minutinhos que nos restam, primeiro eu queria ouvir mais o louvor, depois eu queria que você fizesse um convite para quem está nos assistindo e participar junto com você nesse projeto. Amém, amém. Vou cantar uma música do ambiente das crianças, né? Mas agora dentro da igreja. Isso remete muito à minha infância. Você deve conhecer. Então é antiga. Não tanto. 3 palavrinhas só. Lembra dessa? Quem não conhece? Eu aprendi de cor. Deus é amor. Tra la 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 la. De novo. 3 palavrinhas só. Eu aprendi de cor. Deus é amor. Tra la 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 la. Eles escutam isso na sala de aula e vão cantar isso a semana inteira, inclusive em casa. E a partir dessa mensagem, o Espírito Santo vai trabalhando no coração de que Deus é o amor. Amém. Né? Amém. Amém. Uma das nossas entrevistadas aqui falou uma coisa muito interessante durante a semana. Falou o seguinte: não vamos usar a criança como isca para atrair os pais. Vamos falar as crianças pelas crianças. Né? E esse é um dos focos também da capelania. Não é atrás das crianças a gente vai alcançar os pais. Para trazer o pai, para o pai vir para a igreja. Não. É a criança pela criança. Isso é uma consequência. Né? Mas nós estamos entrando na escola para as crianças serem salvas. Exatamente. Para aquela criança, para cada indivíduo, para aquele grupo de crianças e professores serem salvos pelo Evangelho. Amém. Dani, convida as pessoas aí para estar junto com a gente. Meu irmão, existe uma missão. Lá no Evangelho de Lucas, Jesus chamou os discípulos e disse: ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Eu quero destacar 2 coisas que Jesus falou ali para aqueles discípulos e que serve para nós cristãos que amamos a Jesus e amamos fazer a obra do Pai. Ele nos deu poder e autoridade. Eu disse isso para a turma que conversou com a gente sobre capelania na semana retrasada, que eles orassem sobre isso, para que fosse liberado dos céus. A palavra de Deus já veio, nós precisamos orar para receber, para que o Senhor nos dê poder e autoridade sobre demônios, sobre doenças, sobre situações adversas, e com certeza o reino do Senhor vai se expandir. Então faço a você o convite. Na verdade, eu repito o convite que Jesus já fez. O convite, a missão, entenda como quiser. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. As crianças fazem parte do reino de Deus. O Senhor ama as crianças, elas são realidade, elas são presente no coração de Deus. Então Deus escolheu a igreja dele para fazer esse trabalho. Seja bem-vindo e o Senhor vai nos usar, em nome de Jesus. Amém, amém. Você quer fazer parte desse trabalho, tem que chamar o pastor Daniel Rocha no WhatsApp.
ou chamar o pastor Daniel Rocha no Instagram. Sim. Ou procurar pessoalmente aqui na igreja, nos cultos, ou em algum dos horários que ele está ajudando a gente aqui na capelania aqui do templo. O WhatsApp é 973844925. Se você quer ajudar fazendo investimento financeiro nisso, investindo algum recurso nisso, é capelania.bpcmandaqui@gmail.com, ou mesmo o WhatsApp, que também é uma chave Pix. Exatamente, certo? pastor. Você pode fazer isso para que a gente continue mantendo a vida do pastor Daniel nesse trabalho e também fomentando outros trabalhos dentro disso. Hoje é quarta-feira, hoje é tarde da bênção familiar, culto dirigido pela doutora Leonora Estevanato, culto de mulheres, às 15 horas aqui na Igreja do Mandaqui. Hoje à noite nós temos também o nosso trabalho via online de ensino da Palavra de Deus, de estudo da Palavra de Deus, conectados com a Palavra. Quem que é hoje, quarta-feira, Ângela? Presbítero Aaron? Presbítero Aaron vai estar com vocês hoje ministrando uma palavra. É um estudo sequencial, tá? Para você que está nos assistindo a primeira vez aí, nós temos todas as noites um estudo sequencial. Segunda, quarta e sexta, um estudo sequencial de um texto ou de uma temática, todas falando sobre vida frutífera e que vai abençoar a sua vida. Tem uma gama já de muitos estudos desde janeiro desse ano, desde fevereiro desse ano, no nosso YouTube. Você pode entrar lá e assistir. Tenho certeza absoluta que vai te edificar e vai te abençoar. Amanhã a gente fala sobre o nosso culto de quinta-feira, né? Amanhã vai ser quinta-feira, amanhã a gente fala sobre o nosso culto, a gente já se prepara, né? Pô, Ricardo, estou um pouquinho longe de vocês e tal. Amanhã às 20 horas nós temos culto de intimidade com Deus, você é o nosso convidado. E hoje, se você pode estar conosco, esteja às 15 horas aqui na Capela Imbra Estevanato. Temos o culto muito abençoado também. Para as mulheres que estão nos assistindo, vai ter que vencer um pouquinho de chuva, mas não deixe de estar, porque vai ser bênção para a sua vida. E já se prepara para sexta-feira também, às 23 horas, reforçando a nossa vigília. Amanhã, nós estamos recebendo aqui o presbítero Rediane Nascimento, nosso líder do SAM, nosso Ministério de Assistência Social aqui, assistência ministerial. Vai estar falando sobre o cristão e a política, que é a nossa temática para essa semana, certo? Betinho Fonseca, a gente não conseguiu, Ângela? Betinho Fonseca, me chama no WhatsApp que a gente precisa bater um papo, precisa conversar. Esse projeto do livro aí é um projeto que eu quero ver junto com o Betinho, para Deus nos abençoar. E ser nos abençoado, né? Eu quero fornecer isso para as escolas, né? Fazer esse trabalho aí vai ser uma grande alegria para mim, uma grande bênção aí que eu creio para quem vai ser abençoado por isso. Ficamos por aqui. Obrigado, Léo. Obrigado, Ângela. Obrigado para você que esteve conosco também nas redes sociais. Pastor Dani, Amém. Muito obrigado de novo. Pastor. Deus abençoe a sua vida. Sou de casa, que possa honrar esse ministério. Olha lá, o capelão Marcelo Camia. Marcelão, ajuda a gente também nisso, né? A bênção. Fortalece a gente nisso aí também. Vai ser o seu conhecimento, a sua expertise aí vai nos abençoar muito nisso. E também a sua presença junto com o pastor Daniel vai fortalecer. Pastor Orlando Silva, um abraço para o senhor. Orlando Silva Júnior. Juliana Amaral, que está fortalecendo também esse ministério com muita graça. Nilzete Guimarães, que Deus abençoe a sua vida, Nil. A Simone Oliveira também. O âncora mor desse programa, pastor Vanderlei Medeiros. Volta para casa, volta para a igreja. A Heloísa Sanches, lá de Marília. A Heloísa, uma oportunidade para você também executar aí, né, esse trabalho, vai abençoar o povo aí. Cida Cruz, é minha mãe, Dani. Manda um beijo aí para ela. Ô, dona Cida, convida a gente para almoçar, dona Cida. De domingo a coisa é boa. Um abraço também. Exatamente. Um detalhe, né? Um detalhe, né, pastor? Exatamente. A Mari Reis, que Deus abençoe a sua vida. A Mari, a Lucilene Freire também. A Adriana Pantaleão, acabou de assumir uma liderança de Gêmeos, que Deus abençoe a sua vida. Juliana Amaral está de novo aí, ela está polivalente no programa. Em todos os ministérios, né? Pastor Walter Celestino, um abraço para o senhor. A Souza Ferreira, que Deus abençoe a sua vida. Sueli de Oliveira também. Su, que Deus abençoe a sua vida. A Ilka Rossini. A Josi Modesto, que Deus abençoe a sua vida, Josi. Fabiola Faria, um abraço para você. Fabiola, para o Fabão também, cada dia mais. Um abraço para vocês, Deus abençoe cada dia mais. A Cíntia Gisele Ribeiro, opa, quanto tempo! A Cíntia foi membro da nossa igreja aqui, depois saiu junto com a mãe. Quanto tempo não te vejo, Cíntia? Que Deus abençoe a sua vida. A Edna Montagnoli também, esposa do nosso querido pastor Daniel. E a Diana Freire também, que esteve com a gente no programa dessa manhã. Que Deus abençoe a cada um de vocês, fortaleça cada dia mais. Hoje é uma chance, né? Mais uma oportunidade que nós estamos entregando no reino de você poder servir. Se envolva com alguma coisa, né? Tem uma frase antiga que fala, só serve quem serve.
né, dentro do reino, nós temos que servir a Deus. Deus não chamou ninguém para ficar assistindo o serviço de ninguém, não. Todo mundo tem o seu lugar, todo mundo tem a sua aptidão, tem o seu chamado. E você pode ir tateando aí até encontrar, de repente, que é seu, ouvir uma voz aqui, que é a voz do Espírito Santo, que fala aí com você sobre um chamado, colocar isso em prática, executar isso para a glória do nosso Senhor Jesus. Hoje ficamos por aqui, mais uma vez obrigado, pastor Daniel, obrigado pela sua presença. Se Deus permitir e não nos arrebatar, amanhã estamos de volta aqui com o programa Amanhã Manda Aqui. Forte abraço a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.